Olá você! Estamos começando mais um programa da série Dicas Tributárias. E como os outros programas, vamos começar falando sobre uma curiosidade tributária. Semana passada nós falamos sobre uma curiosidade do século I. Agora vamos falar sobre uma curiosidade bem atual, acontecendo nos dias de hoje. Você sabia que na Dinamarca se cobra $110 de impostos por cada vaca que existe no campo? Pois é. E a justificativa é que o pum da vaca, os gases que ela solta, afetam a camada de ozônio. E por isso, então, entenderam que os proprietários de vaca devem pagar esse imposto de $110 para poder combater a camada de ozônio. Eu fico me perguntando o seguinte: já imaginou se a pesquisa revelasse que a flatulência humana também afeta a camada do ozônio? Só no Brasil nós somos quase 214 milhões de pessoas. Você imagina quanto seria arrecadado em tributação sobre o pum soltado por essas pessoas todas? Pois é, né? Espero que um dia as pesquisas não vão para esse lado também. Bom, agora vamos falar sério. A dica de hoje é a seguinte: fuja do jeitinho. Se você é um empresário, é um CFO ou um CEO de uma grande companhia, você já deve ter vivido uma experiência de alguém um dia chegar para você para te vender algum tipo de estrutura que promete reduzir impostos, que promete te dar uma eficiência de carga tributária. Então, a dica que eu vou te dar é para você saber quando você pode continuar com uma conversa dessa e quando você deve fugir do jeitinho. Que o nosso famoso jeitinho brasileiro no meio tributário não é bom negócio, não. Porque, eu já falei isso aqui, a Receita tem 5 anos para alcançar você. Se tiver, por exemplo, tipificado algum tipo de fraude, nem 5 anos tem, ela volta o tempo que ela quiser. Então a dica que eu vou te dar é, como tudo aquilo que eu falo aqui, é baseado na lei. O nosso Código Tributário Nacional, que foi aprovado pela Lei 5.172, ele é de 1966. Durante 35 anos, o artigo 116, que é um artigo que define o que é fato gerador de uma obrigação tributária, e fato gerador é aquela ação que eu pratico que gera um imposto. Então, quando eu vendo mercadoria, quando eu presto serviço, quando presto uma consultoria e recebo por ela, uma empresa quando produz algum tipo de produto e comercializa, enfim. Então, isso é um fato gerador de obrigação tributária. Esse artigo 36, de 116, ele andou sozinho durante 35 anos. O que é andar sozinho? Ele só tinha o caput. O caput é aquela parte do artigo que dá a determinação legal, que pode ser explicado em alguns parágrafos ou não. No caso do 116, ele não tinha parágrafo algum. Quando chegou em 2001, ou seja, 35 anos depois, a Lei Complementar 104 inseriu um parágrafo único a esse artigo 116. E esse parágrafo único, ele é de uma inteligência bastante interessante, porque esse parágrafo único, ele diz que a autoridade fiscal, e como o Código Tributário Nacional ele é aplicado a todos os tributos, então a autoridade federal, estadual ou municipal pode desconsiderar o que você tiver feito, e dependendo da forma, se foi legal ou se não foi legal, desde que se ficar comprovado que o único objetivo do que você fez foi dissimular a existência do fato gerador de obrigação tributária. Quando eu digo que eles foram inteligentes, porque eles escaparam da palavra simulação. Por que escaparam da palavra simulação? Porque a palavra simulação, ela tem uma definição no Código Tributário. Agora, a dissimulação não. A dissimulação você vai para o vernáculo normal, você vai para o dicionário normal. Então, dissimular alguma coisa é você fazer com que algo pareça aquilo que não é. Então, o objetivo desse parágrafo foi justamente frear alguns planejamentos tributários que tinham um objetivo único de reduzir a carga tributária. Esse parágrafo único ficou com um pequeno defeito porque diz que essas situações deveriam ser tipificadas numa lei ordinária. Houve até uma tentativa, o governo, o Poder Executivo mandou para o Congresso a medida provisória 66,
Essa medida provisória, o artigo 14º dela, trazia lá uma relação de situações que seriam consideradas como antielisivas, que seriam consideradas como operações feitas apenas para reduzir carga tributária. Mas isso não foi para frente. Não foi para frente, isso não foi aprovado e também por uma razão. Na época, o secretário da Receita Federal foi aconselhado a não fazer isso. E por uma razão também muito simples. No mundo tributário, no mundo legal, quando você faz uma relação de coisas que não podem ser feitas, significa dizer que tudo aquilo que não estiver naquela relação pode ser feito. Então essa relação tem que ser exaustiva. Então o secretário na época foi aconselhado a não fazer isso, porque se ele elencasse, sei lá, 200 situações e o contribuinte encontrasse a 201 que não está elencada, tudo isso iria por terra. Então, isso ficou só na subjetividade no julgamento da Receita Federal e dos seus fiscais. Mas essa medida provisória 66 deu pelo menos para nós um norte do que é considerado como aquilo que o fisco pode desconsiderar, ou seja, seria um planejamento tributário unicamente para dissimular base tributária, ou obrigação tributária. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte: quando você faz alguma coisa que, se você mudar a forma de você fazer, o único resultado que vai ter redução de carga tributária, esse aí está na mira do fisco. Então esse é o conselho que eu dou para você, né? Porque eu já vi coisas, por exemplo, de o jeitinho que o sujeito tem, ele muda um pouquinho a estrutura dele, mas não muda absolutamente nada na receita que ele tem, não muda na forma de trabalhar, não muda nada, a única coisa que muda é que reduz carga tributária. Então isso daí é perigoso. Eu já vivi alguns exemplos na minha vida profissional de que deram errado, de que foram sugerir para o meu empregador na época e vieram me consultar. Eu falei que não concordava com isso e a gente não fez. E depois vimos o mercado sofrer com isso. Uma das coisas que foi o seguinte: tem empresas que pagam salários fixos e variáveis. E apareceu aí uma empresa sugerindo o seguinte: olha, eu tenho aqui um cartão de recompensas e você pode usar o meu cartão de recompensas para você remunerar os seus funcionários. Então, ao invés de você passar na folha de pagamento, você me dá um dinheiro. Com esse dinheiro eu carrego o cartão dele e com o cartão ele vai no caixa automático, saca o dinheiro, paga a coisa, faz o que ele quiser. E as empresas viram nisso aí uma possibilidade, porque a ideia original não era essa, a ideia era transformar o operacional um pouco mais tranquilo. Mas as empresas viram nisso aí uma oportunidade de não pagar contribuição previdenciária. E as pessoas que vendiam falavam isso: não, porque é o seguinte, isso aí não passa em folha de pagamento, então você não vai precisar pagar parte previdenciária. E muita gente acreditou nisso. O resultado é que depois a Receita Federal pegou todo mundo. Eu conheço gente que teve autos de infração lavrados de valores altíssimos e não teve defesa, não teve o que fazer. Então, quando você olhar para uma situação, alguém chegar para você e falar assim: olha, vamos fazer assim, porque assim você vai economizar imposto, você vai isso, vai fazer aquilo. Primeira pergunta que você faz: tá bom, mas eu consigo viver sem isso? Isso é essencial para o meu negócio? Isso vai melhorar o meu negócio, vai trazer mais lucratividade para o meu negócio? Vai trazer mais receita para o meu negócio? Se a resposta for não, não vai trazer nada disso, somente vai reduzir a sua carga tributária, sai fora. Sai fora, diga não para esse jeitinho, porque você pode ter um problema muito sério lá na frente, porque se o fisco entender que houve uma prática ilegal da redução da base tributária, você pode ter um problema de estar em curso também numa situação penal. Você pode ter um auto de infração lavrado com a multa de 150% e, nesse caso, o fisco é obrigado também a abrir uma representação penal ou fiscal com fins penais. Então, bobagem. Então, se alguém oferecer para você qualquer tipo de estrutura para reduzir imposto, a primeira coisa que você faz, desconfie. Não rotule todas elas como ruim, porque tem algumas coisas que são realmente boas, mas faça essa pergunta. Faça esse exercício. Se você achar que deve seguir em frente, boa sorte. Se não, você para por aí mesmo, porque a coisa pode ficar complicada. E se precisar de alguma ajuda, eu estou aqui. É só me contatar. Valeu? Um abraço para vocês, boa semana e até a próxima.